Então todos têm o Evangelho, Lucas 10, do 38 ao 42, né? Certo? Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai. Vamos nos aquietar. Afastar de nós toda essa correria do dia a dia, né? Deixar de lado todos os obstáculos que atrapalharam essa nossa jornada, esse contato com o Pai. E vamos buscar nestes momentos colocar Ele na frente, né? Em primeiro lugar. Então, com muita humildade, com muita simplicidade, vamos nos colocar perante Ele, nos nossos devidos lugares. Percebam a sua presença, o seu amor, o seu carinho que Ele tem por cada um de nós, o quanto que Ele nos ama, nos quer bem. Abra as portas do seu coração e convide Ele a entrar. Só você pode fazer isso, mais ninguém. Ele sempre fica do lado de fora, esperando pacientemente esse nosso sim. Então convido ele a entrar, a fazer essa morada definitiva em cada um de nós. Que Ele possa nos governar inteiramente. Esse é o sentido de viver o seu reino. Que Ele possa reinar realmente na nossa vida. Converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento. Que Ele venha animar a todos nós, aumentar a nossa fé. Que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender melhor o que Ele tem a nos ensinar nesse Evangelho. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós e para a nossa família. Em especial, meus irmãos, minhas irmãs, vamos rezar pela paz no mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Amém. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós. Isso, fecha um pouquinho o microfone agora para ficar com esse eco, né? Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busque ler novamente, é bem curtinho hoje, né? Dá para ler várias vezes. Peça a Deus que ilumine a cada um. Depois nós voltamos para fazer a partilha.
Pronto, deu tempo de ler, né? Acho que até mais uma vez, né? Então vamos tentar colocar aqui aquilo que o Espírito Santo iluminou a cada um de nós, né? Gostaria que todos falassem, mesmo se repetissem, não tem problema, sempre tem coisas novas, né? Eu vou dar um início, depois vocês continuam. Então, o Evangelho de hoje, né? Marta e Maria, mais uma vez Jesus bate na mesma tecla, né? Como é bonito ele ensinar a mesma coisa de formas tão variadas. Ele escolhe parábolas diferentes, em momentos diferentes, para mostrar para nós, né, o quanto é importante ouvi-lo, né? Até lembrar, essa semana houve várias passagens, né? Uma delas é aquela que Jesus estava com uma multidão reunido dentro de um lugar, né? E ele estava ensinando aquele povo. Daí vieram avisar ele: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com você, né? E ele aproveita e ensina. Quem são meus irmãos e minhas irmãs? É aquele que me ouve. Olha que bonito. Aquele que dá testemunho, né? Aquele que me segue, que faz aquilo que eu ensino, né? Olha, não que ele estava menosprezando a mãe e seus parentes, de forma alguma. Ele estava achando aí uma oportunidade de ensinar, né? Olha, o quanto é importante ouvir a palavra. Nós nos aproximamos dele a ponto de, né, ser irmão dele, né? Pertencer a uma família dele, né? Ele compara dessa forma, né? É aquele que está sempre perto dele. E teve tantos outros momentos. Um outro momento bonito é daquele que constrói a casa em cima da rocha, né? E que o vento bate e não derruba, né? Tempestade vem e ela continua firme, né? Daí ele fala: aquele que construiu a casa em cima da rocha é aquele que ouve a minha palavra. E aquele que constrói sobre a areia, que vem a chuva e destrói, esse é aquele que não ouve, né? Então podemos citar muitas dessas passagens em que vem falar, vem ensinar a mesma coisa. É o testemunho, é a importância de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática na vida. Então Jesus, ele sempre vem se preocupando, né? Se nós estamos ouvindo, se estamos entendendo, né? Que nem aquela vez também que ele estava reunido com os discípulos, ele pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Então a importância de ouvir a palavra e colocar em prática. É o que nós estamos fazendo agora, estamos ouvindo. Daí ele quer saber se nós vamos colocar em prática, estamos entendendo e se vamos pôr em prática, né, essa palavra. E mais uma vez ele usa uma outra situação agora, onde ele vai na casa dessas duas irmãs e uma delas se coloca aos seus pés como discípula, ouvindo. Então essa Jesus destacou ele. Esse fez a melhor parte, ela fez, né? É parar para ouvir, né? Então acolher Jesus como hóspede em nós, vamos assim dizer, né? O mais importante é ouvi-lo. Ele não se interessa com o que a outra está fazendo. Marta está preocupada com outros detalhes, refeição, sei lá o quê. Mas Jesus coloca tudo em segundo plano. Nada é tão importante quanto ouvi-lo, prestar atenção nele, dar atenção a ele. Então Maria fez a melhor parte e, como ele mesmo disse, ninguém vai tirar dela.
É assim que nós temos que nos colocar perante Ele em todos os momentos da nossa vida, né? Imagine o parar durante o dia em situações que muitos não param, né? Não tem tempo, tem tanta coisa para fazer e não consegue arranjar um tempo para Deus, né? Mas aquele que não escolhe momentos, consegue fazer essa parada porque Ele é o centro, né? Ele é o nosso rei, estamos vivendo no seu reino, e não deixar as outras coisas do mundo nos contaminar, né? Tomar conta de nós, né? É o saber fazer essa parada durante o dia, por que não? E talvez naqueles momentos que você mais está correndo, né? Pense nele, coloque ele em primeiro lugar, né? Isso é muito bonito. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Pode colocar a opinião de cada um, pode ser diferente, igual, fique à vontade. Vamos lá. Quem quer começar? Eu. Eu fiquei nessa parte aqui, ó. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. É o que realmente anda acontecendo, né? Tem gente muito... É como você falou, Luizinho, preocupada com um monte de coisa, mas que a parte de religião não quer nada. Você convida a pessoa para participar com a gente, fala, não posso, tem que ir na academia, né? Então eu acho que hoje veio falar para mim que realmente tem que dar uma parada, esse stop aí que você falou, tem que parar, a gente tem que pensar. Que o mais bonito aqui também que eu gostei é que eu entendi que aqui, para seguir Jesus, tem espaço para todo mundo, né? Que nem a Marta. A Marta, eu não sou muito contra a Marta. Talvez ela foi criada para estar trabalhando, fazendo as coisas, porque a mulher não tinha muita participação, né? As mulheres eram barradas. Então, a Marta, ela talvez na hora assim, ela nem pensou nisso, ela pensou na obrigação que ela tinha que fazer. Ela não pensou de parar para ouvir. Então, o que veio falar para mim? Que tem hora que você tem que parar para ouvir. Se você quer caminhar no caminho do Evangelho, você tem que parar para ouvir. Né? A gente tem que dar esse stop aí. Tem gente que coloca no automático. Lembra aquela vez que eu falei do automático? Coloca no automático e deixa aí. Não tá nem aí. E não é assim. Eu acho que chega uma hora que a gente tem que dar um stop. E que nem para mim aqui que mostrou que as duas, né, tem um espaço para todos que se dispõem a seguir Jesus. Tem espaço para todo mundo para ouvir. Você tem que saber se organizar. Entendeu? E a Marta, sei lá, antigamente eu era meio contra a Marta, sabe? Agora hoje, eu já mudei, eu não sei, talvez ela foi criada para fazer o que ela estava fazendo lá. E ela não deu esse stop. E nós já temos consciência que a gente tem que parar, tem que ouvir. Eu já estou com o meu dia de amanhã todinho programado, será que vai dar certo? Entendeu? Se amanhã cedo chegar alguém aqui, já vai me atrapalhar, porque eu estou saindo para ir para o médico. Então é isso que às vezes a gente não assimila, entendeu? A gente se preocupa com amanhã, já deixa as coisas tudo pronto e esquece de viver o hoje. O hoje, para mim, aqui está falando que eu tenho que dar um stop. Eu tenho que parar. Eu tenho que fazer... o que é bonito na nossa leitura orante? Que toda quinta-feira a gente dá uma parada. E essa parada é muito importante, é muito bom. Porque daqui a pouco vocês vão falar... Vocês vão abrir a minha mente uma coisa que eu não tinha nem pensado aqui no Evangelho, mas vocês vão abrir minha mente para isso. Então essa parada é muito importante. Assim como é importante a gente na igreja ouvir a homilia, tentar entender
é importante para a vida da gente. Então foi isso que eu vi hoje. Vou deixar vocês falar que eu quero aprender com vocês. Muito bem, vamos lá. Quem mais? Intimidade. Pode falar. Fala aí, eu vou falar um pouquinho falando da Marta e da Maria. Eu acho assim, eu me sinto muito Marta. Eu me coloco às vezes no lugar da Marta e fico pensando. Acho que eu sou bem mais Marta do que Maria. Porque você já imaginou Jesus chegar na sua casa, né? Filho de Deus ali na sua casa, a emoção. Você vai se preocupar em fazer uma comida gostosa para ele, tratar ele bem, fazer um cafezinho gostoso, um bolo, sei lá. Você não vai se preocupar em tratar ele bem, lógico. Então a Marta estava nesse sentido, né? De receber bem, de tratar. Não é nem que ela estava errada, né? Como a Rosa já falou. Né? A gente foi criada nesse sentido. Chegou uma visita, né? A gente vai tratar bem. Então eu acho assim, a Marta estava ali preocupada, né? Não estava preocupada com a coisa certa, que Jesus depois chamou a atenção dela. Mas ela também não estava errada, porque, né? Ela sentiu-se na obrigação de tratar bem, de receber bem Jesus, já imaginou Jesus na minha casa? Nossa, eu vou tratar ele bem, vou me preocupar em fazer as coisas para ele, né? Só que a escolha dela não foi a escolha certa, mas ela foi, era o jeito dela, né? E eu às vezes eu me sinto muito Marta, nesse sentido, né? A gente se preocupa muito com as coisas daqui, né? Sendo que a gente deveria mais se preocupar com as coisas do alto, com as coisas de Deus, né? Jesus depois chamou a atenção dela, né? Que ela estava muito preocupada, né? E Maria escolheu a melhor parte, né? Mas depois, com certeza, ela entendeu, né? Que Jesus quis dizer, com certeza, nem ficou chateada com Jesus por causa disso, né? Então, uma vez alguém me comentou uma coisa e eu nunca esqueci disso. Um dia a gente tem 24 horas. Quando a gente trabalha 8 horas. Normalmente a gente descansa 8 horas, dorme, né? Descansa 8 horas. Ainda tem 8 horas. O que você faz com essas 8 horas? Muitas vezes, quando a gente chama alguém para fazer as coisas da igreja, fala, não tem tempo, né? A Rosa falou, não tenho tempo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas ela já dormiu 8 horas, provavelmente já trabalhou 8 horas, e as 8 horas, o que você faz com ela? Essas 8 horas você não tem um tempinho para a igreja, um tempinho para Jesus, não? Né? Muito tempo, amor, eu gosto, é muita hora, né? Para você ter que fazer alguma coisa. Como que você não tem tempo para Jesus? Né? Eu me reflito muito nesse sentido. Alguém comentou, não lembro quem mais, me falou, isso eu nunca esqueci disso. Eu sempre penso assim, será que eu estou tirando um tempinho, eu tiro a primeira meia hora para estar com Jesus, fazer uma oração? Será que eu tenho tempo para Jesus nesse sentido, né? Muito bem. Ilza? Eu gostei que a Keanu pôs o filme, né? Um pedacinho do filme, do Evangelho de hoje. Muito bom o filme, porque ajuda a gente a enxergar melhor, né? A entender melhor. E o que eu vi assim, Maria, Jesus já quebra um pouco, só tinha ela de mulher, né? No filme a gente vê claro isso. Tem os amigos de Jesus, os discípulos homens, e só Maria de mulher, né? Coisa que a mulher jamais poderia estar ali junto. Naquela época a mulher não estaria. Então Jesus já mostra ali que a mulher também tem o lugar dela, né? E que ele veio para todos, né? Então eu achei muito, muito interessante. E no filminho também mostra bem assim, Maria que escutou Jesus, que ficou aos pés dele, mas no final eles comeram, né? Repartiram o pão que Marta fez. Então as duas tiveram um papel importante. As duas têm um papel importante, eu creio, né? Assim, a gente vê, né, nesse sentido. Então, lógico que então a gente precisa ter o nosso tempo para escutar e o nosso tempo de trabalhar também, de atividade, né? É o que a gente não faz, é o que a gente realmente não tem feito, né, Maria Conceição? Você falou. A gente tem que parar, tem que ter o tempo certo. Então nós temos que ser Marta em algum momento, mas nós temos que ser Maria também, em algum outro momento. Falei demais, agora deixo para outro. Quem mais? Nossa, o evangelho de hoje ele é bem
é, específico, né? Fala da hospitalidade, as duas coisas são importantes, né? Como foi falado, né? Tanto o trabalho, né? Que Marta fez, como Maria, né? Você escutar a pessoa, parar para escutar a pessoa, você está dando importância, né, para aquilo que está sendo dito, né? Então, no caso, as duas coisas são importantes, né? Tanto o serviço, né, você vê que eu já assisti essa parte aí da série. Jesus ele até elogia, né, o alimento que ela fez, né? Então, mostra para nós que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Tanto para trabalhar e dar essa parada, né? Como a Rose falou aí, né? E o Lezinho sempre fala, né? E a gente tem que dar essa parada, né? Para refletir sobre a vida, e a leitura orante é um momento maravilhoso, né? De reflexão, se aprende bastante coisa, né? E fica até mais fácil, né? Quando você vai na celebração, né? Você acaba assimilando, né? A reflexão que é feita na homilia, né? As coisas vão se encaixando, né? Então, duas palavras aqui, né? Que tem peso nesse evangelho de hoje: o acolhimento e a hospitalidade, né? Se preocupar, né? com as pessoas, né? que vão na sua casa. Isso é importante, né? Você vê que a pessoa dá valor, né? Naquele que está visitando. Para mim, as duas coisas são importantes, né? Tanto o trabalho de Marta como a escuta de Maria. Muito bem. Vamos lá, quem mais? Vai. Quer falar, vai? Pode falar você. Eu preciso do relógio da Conceição pra ter essas 8 horas sobrando aí. Eu não sobra 8 horas, mas nem, rapaz. E a Kiana tá trabalhando bem também, viu? Eu tô pedindo pra ela fazer as coisas, colocar no grupo as coisas de comunicação, que nem um filme aí, foi eu que pedi, ela tá indo bem. Ô, Divaldo, você arrumou uma secretária, moja? Então, o evangelho aqui, ele fala aqui na Bíblia Fácil aqui, né, fala uma só coisa realmente, você se inquieta e se interessa por muitas coisas menos importantes, né? Eu acho que a gente tenta, né, colocar alguma coisa na nossa cabeça, de alguma forma, como a gente foi criado, como a gente vive e tal, né? Ora era no passado, né, como as mulheres não tinham vez, né, igual foi colocado aqui já. Ora é hoje, né, que a gente não tem tempo e tal, né? Mas assim, parece que o cerne da conversa é o mesmo, né? A gente ainda não dá
a importância para coisa que é importante, né? E essa palavra importante, hoje em dia, né, as pessoas usam muito priorizar, né? Hoje a gente tem 4 prioridades, né? Temos 5 prioridades. A palavra prioridade não tem plural, né? Ela é uma prioridade só, né? É uma coisa só, né? Então, o importante, né? Nesse sentido eu quero colocar, né? É só uma coisa importante, né? E se a gente buscar subterfúgio para falar que existe mais que uma coisa importante, nós vamos encontrar. Mas não é que existe mais que uma coisa importante. Por isso que eu gostei dessa Bíblia aqui. É que as outras coisas são menos importantes. Né? É acreditar nisso, né? É acreditar que a gente, em algum momento, né, a gente veio aqui, né, e está passando por essa vida aqui para a gente ser, né, ali a imagem e semelhança de Deus, né? E não fazer, né? Marta nos representa. Marta com certeza nos representa, né? Me representa. Mas a gente deveria ser igual a Maria, né? A gente deve, né? Deveria é uma coisa que não vai acontecer, né? A gente deve ser igual a Maria, né? A gente tem que se esforçar para que a gente seja igual a Maria, né? Porque é através da atitude de Maria que nós vamos ser o que a gente tem que ser, né? Acho que esse que é o cerne aqui do Evangelho, isso que eu entendi aqui. Muito bem. Quem vai falando? Então, eu também fiquei nessa mesma linha do Ni, assim, né, e até quando eu leio aqui assim, né, eu falo Marta, né, no caso é Kenon aqui, Kenon, né, você que inquieta e se interessa por muitas coisas menos importantes, né, então eu leio até pra mim isso, porque hoje em dia, tanta coisa, né, acho que a gente, eu não sei se lá também, mas assim, hoje nossa sociedade está tão, a era da informação, né, então tudo a gente tem acesso, tudo a gente fica sabendo. Eu lembro que quando eu era mais nova, assim, né, as informações eram quando os pais saíam uma noite na rua, as crianças brincavam, e às vezes o vizinho contava uma coisa, outro contava outra, e era aquela notícia do dia. Mas hoje não, você olha o celular, cada hora é uma notícia, cada hora é uma coisa, né, e ainda hoje tem inteligência, né, que te mostra aquilo que você se interessa, né, e aí vai te bombardeando de informações, das coisas que acontecem no Brasil, no mundo, e tudo mais, aí você fica e aí as coisas menos importantes só vão tomando conta, né? Isso que vai assumindo aí, e você se não... E a gente, se não pensar em Deus, se a gente não for cristão, se a gente não querer, a gente se perde. Assim como muitas pessoas que a gente vê por aí que tá perdida. E ela fica, né? Eu me questiono muito essa questão de trabalhar, acorda, toma café, trabalha, almoça, trabalha, vai pra casa, dorme, acorda e fica nessa, né? No seu caso, você nem sai de casa. E no meu caso, eu fico aqui, nossa senhora. E eu fico nesse looping assim, infinito. Aí chega sábado, aí vai, ai beleza, tem que fazer sábado, tem que fazer domingo, e já é segunda de novo, e vai nisso, e vai indo nessa, né? E com criança, então a gente vai assim, não, eu quero parar, eu quero ver elas crescerem, eu quero ver elas fazerem, eu quero sair desse looping. E eu acho que é isso que o inimigo, né, essa é a nova ferramenta dele hoje em dia, né, é fazer a gente ficar cada vez mais cego, para a gente chegar no final do nosso caminho e falar assim, não fiz nada, eu só fiquei preparando as coisas, achando, né, cuidando de outras coisas que era menos importante. Mas não aquele nada de São Francisco, né? Não fiz nada mesmo. não é o São Francisco que fez um monte de coisa e depois não fez nada, né? É pior ainda. Então, e eu lembro uma frase que a gente teve na nossa reunião, né? Aquele dia, e o Wilson falou assim, né? Para que pressa se a gente tem a eternidade, né? Aí eu falei, nossa, eu parei nessa frase dele também, né? Por que tanta pressa se a gente tem a eternidade, né? Que é um pouco o que você fala, né, Luizinho? Que esse mundo é uma ilusão.
E aí a gente vai indo nessa questão da ilusão aqui, a gente vai sendo iludido, quando a gente vê, é uma doença que a gente tem, é um acidente que a gente coisa, de repente partiu. Opa, não, peraí, que eu queria fazer alguma coisa nas férias de 2026, eu ia fazer não sei o que com meus filhos, e não dá. Luiz, às vezes a gente conversa aqui em casa, né, a gente fala assim, ó, Kiana, se esse mundo é uma ilusão, cara, eu tô sendo bem iludido. E eu vejo assim que no Evangelho, que Jesus não critica tanto assim, a atitude da Marta, né, de ela estar arrumando as coisas. Ele critica mais assim, o pensamento dela, porque ele fala assim, né, Jesus, conversa com a minha irmã, ela não tá fazendo nada, olha aqui, eu tô fazendo, né. Então também tem esse ponto, a gente fica, né, tipo, nossa, fulano não tá fazendo nada, né, e eu tô fazendo. Às vezes nos trabalhos da igreja, né, a gente tem essa questão de querer comparar, ou às vezes achar que querer fazer para deixar bonito pro padre ver, né, e elogiar a gente, né, aquelas coisas, né. Eu vejo que tem gente que se incomoda com isso, né, e não pensa na parte principal, que é, na verdade, ali trazer que as pessoas consigam refletir, né, conseguiu chegar a Deus mais fácil, né, ali na espiritualidade. Então ele também fala disso, né, tipo, do sentimento que ela tá tendo, né, tipo, não se pega com isso. Vem por esse lado, agora, por exemplo, né, agora eu tô falando uma coisa importante, vem aqui ouvir, né. Então, para deixar a gente atento também, vem aqui ouvir a hora que eu tô falando, fica atento, para você parar tudo e vem falar comigo, né, vem me ouvir. Então acho que é isso, no nosso dia a dia, esse, né, tenta parar, né. Eu também hoje, eu falei, nossa, hoje foi o dia que um monte de coisa no meu trabalho não deu certo, e aí acabou o dia, eu falei, cara, sabe, eu vou aguar as plantas, aí fui aguar as plantas, para depois parar, né, tipo, eu tô aqui de boa, eu tava lá, tô aqui de boa, mas eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa. Então é complicado, é muito correria, mas a gente tem que tentar sair disso, né. Enfim. Muito bem. O evangelho bateu certo hoje. Vai lá, Wagner. Bom, bom, esse evangelho, eu li meio por cima aqui, né, mas eu pude entender assim, que quando Jesus chega na casa, né, cheguei nessa casa que eu pude entender, somos nós. Quando Jesus chega até nós, mas é interessante que quando Jesus chega, Marta vai para os afazeres e Maria vai aos pés de Jesus, vai ao encontro de Jesus. Aí eu pude dizer assim, que Marta vai aos afazeres, mas no sentido de fazer algo para Jesus, algo para comer. Foi para a cozinha fazer algo para Jesus comer. E Maria foi aos pés de Jesus em sentido de oração. Aí eu trago assim esse pedacinho assim para hoje. Marta se envolveu com o trabalho. Quando nós fazemos só isso, nós estamos errados, quando nós só buscamos o trabalho. E Maria foi a questão de oração, que estava com Jesus. Também é o sentido de errado. Porque o que eu quero dizer com isso? Quando nós buscamos somente uma coisa, nós estamos errados. E nesse sentido de Maria e Marta, trazendo para nós temos que ter um equilíbrio entre sentido de oração e sentido de trabalho. Né? Como diz, né? Todo homem que trabalha é digno ao seu sustento, né? Todo homem que trabalha é digno ao seu sustento. Então, nós temos que ter um equilíbrio entre nosso trabalho e nossa oração. Então, não podemos ficar somente em alguma coisa só. Mas depois é interessante que Marta chama Maria, fala para Jesus, fala para Jesus, né? Porque Maria não veio me ajudar. Aí que eu pude entender que Jesus, ele interveio, não criticando Maria, não criticando Marta, mas ele interveio no sentido de ensiná-la, né? No sentido de ensinar Maria o que é melhor, né? E o que é menos necessário. Então que é interessante que Jesus interveio no sentido de ensinar. Ele está ensinando Marta, né, no sentido de o que é melhor. E depois, né, igual vocês falaram, né, e às vezes é como nós, né, às vezes nós servimos Jesus, nós estamos servindo Jesus, mas nós não estamos em oração. Né, como Marta servia Jesus,
mas esquecia da oração. É como nós, né? Nós servimos, nós estamos na igreja, nós estamos ali domingo, nós tivemos o nosso encontro, mas nós esquecemos da oração no nosso dia a dia, né? Como Marta fez. Então, no sentido, nós, às vezes, nós no dia a dia, nós somos Marta e somos Maria, às vezes, ao mesmo tempo, né? A cada minuto nós somos um ou outro. Aí depois, para encerrar, que está quase acabando, que eu pude entender assim, uma palavra, duas palavras que me chamou a atenção. Que ele fala que Marta, tu andas agitada. Quando nós estamos agitados, é como uma Coca-Cola, né? Quando nós agitamos a Coca-Cola, ela explode, né? Então, quando nós estamos agitados, nós perdemos o foco. Quando nós estamos no mundo, estamos no trabalho, às vezes nós, né, como a Kena falou, nós perdemos o foco. Nós esquecemos de Jesus. E outra palavra que vem logo embaixo, que fala, porém, uma coisa é necessária. O que é necessário, né? O que é necessário para mim? O que foi necessário para Marta e para Maria? Maria foi para um lado e Marta foi para o outro. Mas as duas coisas são necessárias, né? Então, trazendo para mim assim, o que é necessário para mim? Então, acho que é isso que eu pude entender, né? Então, vocês falaram bastante coisa também, né? É bem interessante também, né? Então, às vezes, nós buscamos muitas coisas e o mundo, igual que a gente falou, né? O mundo de hoje, às vezes, nos deixa agitado e nós acabamos esquecendo de Jesus, né? Acho que é isso que eu pude entender um pouquinho. Tudo bem. Quem está faltando? Nelson, Marli, Cris e o Mário. E o Lico. Quem quer falar agora? Eu vou falar um pouquinho. Isso. Apesar deles terem falado quase tudo que eu estava pensando, né? Por exemplo, chega uma visita na minha casa, né? Eu quero ficar ouvindo ela, mas eu quero agradar ela, né? Fazendo alguma coisa na cozinha. Um café que seja, eu tenho que parar de ouvir, né? Para mim estar indo fazer. Sendo uma pessoa comum, né? Imagina se fosse Jesus. Seria difícil largar ele lá, né? E vir fazer o café ou preparar alguma coisa para ele, né? E a pessoa que fica ouvindo, por exemplo, a Maria ficou ouvindo lá, a Marta se incomodou com ela, né? Aí eu fiquei pensando assim, essa pessoa que está ouvindo Jesus, que é Maria, são as pessoas que vão na igreja, né? Que procura ajuda, que procura ouvir a palavra de Deus. E a Marta, ela é boa, mas ela incomoda que a Maria está indo ouvir a palavra de Deus e ela fica a desejar, não que ela seja mal, né? Pensei isso e juntou com o que eles falaram aí, eu acho que é isso, tá? Muito bem. Nelson vai falar? Não vou falar não. Então tá bom. Seria muito repetitivo, né? Deixa o Mário falar agora. Então vai, Mário. Quanto tempo temos aí? Não, se precisar a gente abre o outro. Eu mandei um link para você já aí. Foi dito exatamente tudo que eu pensei aqui, mas que mais se aproximou da minha interpretação foi o Wagner. Ele falou tudo que eu ia falar, estragou, então não tem mais nada para falar. Brincadeira, Wagner, mas é isso aí, eu entendi mais ou menos a mesma coisa que você, né? O texto aí, ele trata de uma questão de escolha. A gente tem que ter esse discernimento quanto à escolha, né? Muitas vezes nós nos preocupamos com os afazeres do dia a dia, sobretudo nos dias de hoje, que hoje é tudo muito rápido, né? A tecnologia, a informática nos transformaram assim, em elementos velozes e tudo, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito corrido. O que antigamente se fazia nas 8 horas, né? A gente faz 8 vezes mais por hora. A Kena não entendia o que a Kena falou, exatamente isso. 8 horas, as 8 horas de hoje representam quase o dobro nos antigamente, né? É tudo muito rápido. E isso tudo que é muito rápido, nós corremos o risco de nos separarmos do divino, ou seja, nossa alma se afasta
da fé, que é importante também. O importante aqui, quando Jesus fala que a Maria escutando-lhe a palavra, escutar a palavra, no sentido de escutar aqui, quando se refere à palavra, é assimilar a palavra. A palavra aqui não significa um aglomerado de palavras, de letras e sílabas que compõem alguma coisa, né, alguma relação com alguma coisa a se fazer ou alguma outra coisa. Não é isso. Não é um aglomerado de letras e sílabas, mas em sim é a palavra com letra maiúscula. Essa palavra é ensinamento, é sabedoria de Deus para conosco. Então nós temos o cuidado, e assim como cristãos, essa é a intenção principal de assimilar a palavra. Assimilar, fazer parte da palavra, colocar a palavra no nosso coração e transformar a palavra em ação. É exatamente isso. A palavra, essa palavra com letra maiúscula, que é o ensinamento maior, é um alimento para a nossa alma, sobretudo nós que nos consideramos cristãos e franciscanos. São Francisco se alimentava da palavra e vivia a palavra. Quer um exemplo maior que esse, que nós temos? O amor incondicional, o negar as coisas do mundo, coisas que podem tirar o seu foco da palavra, a vaidade, por exemplo, o ter. Então isso é importante, a gente tem que prestar muita atenção. Nós temos as obrigações diárias, como Marta está fazendo, e temos as nossas obrigações também de ouvir. Uma coisa depende da outra. O agir depende do ouvir da palavra. A nossa ação tem que estar temperada com esse elemento, que é a palavra. As nossas ações têm que ser guiadas pela palavra. Senão não faz sentido nós sermos cristãos. E muitas vezes a gente encontra algumas pessoas que não são pessoas de igreja, não são assim, um cristão assumido, mas eles têm uma ação muito cristã, muito evangélica, né? Evangélica que eu digo assim, põe na prática do dia a dia os ensinamentos de Jesus. Tem compaixão, tem cuidado naquilo que se faz. Tudo que se realiza, tudo que é feito, tem um propósito, tem a palavra, tem o sabor da palavra. É isso que nós temos que aprender. Temperar o nosso dia, os nossos afazeres, com esse sal, vamos falar assim, da palavra. Eu acho que é isso que é importante. Então a palavra é um alimento para a alma, eu entendo dessa forma. Lógico que nós temos que ter ação, cada um ali fez uma coisa distinta. Uma se preocupou nos afazeres da casa e outra se preocupou a ouvir a palavra. Tem que unir as duas coisas. Se a gente ficar só na palavra, preso na palavra e não tiver ação nenhuma, a palavra não faz sentido. O agir tem que ser temperado pela palavra, no nosso dia a dia. Tudo que se fizer, a gente tem que ficar atento para não fugir da proposta da palavra que nos é passada, nos é ensinada. Então eu coloquei assim algumas coisas, eu acho que a palavra sem ação é inválida, né? A palavra sem ação é inválida, não adianta nada. E vice-versa, né? Então a gente falou, como diz o Wagner, o equilíbrio, né? A palavra equilíbrio, ela é montada por duas palavras do latim, equis, né? Equi, que é igual, librios, peso, né? Pesos iguais. Aí vem a palavra equilíbrio. Ação e palavra. É o equilíbrio, é exatamente isso. Uma coisa depende da outra. Então a palavra é aquele tempero no nosso dia a dia, no nosso agir. Ninguém vai deixar de trabalhar, ninguém vai deixar de se divertir, ninguém vai deixar os afazeres do dia a dia, mas porém todos eles têm que ter esse tempero chamado palavra de Deus. Então a gente ficar atentos a isso. Esse que o texto de hoje nos conduz a isso. Preste atenção em tudo que você vai fazer e que deve ser feito, mas que deve ser feito assim, movido pela palavra. Então a gente tem que tomar esse cuidado.
Eu acho que é isso que eu entendi. Não sei se foi muito claro. Para mim, né, na minha interpretação. Muito bem. Eu acho que é isso. Temos 4 minutos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se precisar, a gente vai no outro link. Não, né? Então, vamos agradecer a Deus por esse momento, por estarmos aqui reunidos, né, por tudo aquilo que Ele buscou passar para nós. Então, vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu. Venha a nós, seja assim na terra. Assim e não nos deixes cair na tentação, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.